Bem-vindos a Investir é Preciso, meu nome é Felipe Carvalho. Nesse vídeo eu vou mostrar para vocês o fechamento de setembro da carteira de Graham. Como sempre, eu vou deixar aqui acima o link para o primeiro vídeo dessa série para tu entender exatamente o que é essa carteira, como que faz para entrar nessa carteira de Graham e o que é a carteira automatizada, que é feita por robôs com a ajuda da Smart Invest, versus a carteira manual, onde eu executo as ordens uma a uma no braço mesmo. Então vamos ver o que aconteceu. Então, antes de eu mostrar as mudanças da carteira de setembro para outubro e depois a gente ver os resultados de setembro, eu tenho que avisar vocês que essa carteira teve novidades. Vou deixar na descrição do vídeo o link de uma live que o Daniel Nigri, que criou essa carteira, fez com o pessoal da Smart Invest, onde eles informam que a carteira que inicialmente tinha como critério de seleção uma movimentação diária de 80 mil, esse critério aumentou para 250 mil, porque eles estavam vendo que estavam tendo muita gente entrando na estratégia e isso estava agredindo o book. A ação é como qualquer produto. Se tem muita gente querendo comprar, existe uma pressão para que aquele preço se eleve. Se tem muita gente querendo vender, existe uma pressão para que aquele preço caia. Então, para eles tentar contornar esse problema que eles estavam enfrentando, eles resolveram aumentar esse critério de volume mínimo diário de 80 para 250 mil. Eles disseram que refizeram todos os cálculos e mesmo assim a carteira de Graham ainda teve uma rentabilidade e bem interessante, superior ao Bovespa no longo prazo. Mas eles realmente falaram que esses novos resultados são menores do que os resultados que haviam sido anteriormente informados, quando tu tinha um critério de liquidez menor. E é um problema, né, que talvez a gente queira ter, que é o problema de ter muito dinheiro. O Buffett teve isso no início da carreira. No início da carreira, ele investia em empresas bem pequenas e daqui a pouco eram empresas ruins mesmo, mas é que elas estavam com um preço tão barato, mas tão barato que valia a pena ele comprar, ficar pouco tempo nessas empresas e logo vender, almejando um grande lucro. O problema é que quando o patrimônio dele foi crescendo para bilhões, essas empresas tão ruins e que estão tão descontadas, muitas vezes elas não têm muita negociação, então fica difícil para ele comprar uma parte relevante daquela empresa sem inflar o preço. E talvez é mais ou menos o que aconteceu agora com a Smart Invest, com a estratégia de Graham, mas eles estão tentando contornar isso. Vamos ver como é que vai ser nos próximos meses. Nessa live também foi dado um motivo que eu já tinha percebido e ia trazer aqui para vocês, do porquê provavelmente a carteira de Graham está tendo um resultado ruim nesses últimos meses. Apesar de que, acho que em setembro ela ainda teve um resultado negativo, mas ela foi um resultado superior ao Bovespa, então já é algo melhor do que ela vinha apresentando anteriormente. Então vamos mostrar como é que estava a carteira antes de fazer as novas compras para a carteira de outubro. Deixa eu mostrar aqui em tela para vocês. Então aqui é assim como está a carteira. A gente já viu aqui, eu tinha falado que eu ia fazer no máximo 3 operações, a não ser que o desvio de alocação ficasse acima de 1%. Então a gente pode ver aqui que o Banco Mercantil está tendo um resultado bem superior, ele aumentou muito de preço, então eu vou ter que vender uma parte dele. Aqui já o Banco Nordeste, tem que pegar minha colinha porque né, essas siglas dessas ações desconhecidas eu não sei de cabeça. Então o Banco Nordeste ele vai sair da carteira. Então ele vai ser totalmente vendido e vai entrar na carteira agora, vai ser a Enalta. E aí eu vou fazer mais algumas compras, na verdade, para o Banco ABC e para o Banco Sul ficarem mais próximos dos 10%. Lembrando, essa carteira tem 10 ativos e na alocação ideal dela, cada um desses ativos tem 10% do total da carteira. Então, como sempre, vamos ver os resultados no final do mês. Eu estou gravando aqui no dia 1º de outubro, mas como o mercado ainda não abriu, é referente aos resultados do final de setembro. Só achei curioso que em setembro a carteira ela não fez as compras no último dia, como geralmente eu achei que acontecia. Ela fez as compras ali no dia 28 de setembro, se eu não me engano. Aqui a gente vê o patrimônio investido e o saldo em conta corrente. Essa é a carteira que é feita pela Smart Invest de forma automatizada. Aqui na Mirai é a carteira que eu faço de forma manual. E a gente pode ver aqui que o valor investido está bem menor do que o valor que terminou o mês passado. Mas calma, não foi tudo isso de prejuízo. É que, como eu fiz as operações de compra e venda para outubro ontem, no dia 30, tem algumas operações aqui que ele já está considerando que as ações saíram da minha carteira
mas o dinheiro ainda não entrou na minha carteira. Então, eu acho que essa é a principal diferença. Então, eu vou mostrar para vocês, apesar de normalmente eu mostrar essa tela e usar esses valores aqui como fechamento do mês, no caso, esse valor investido não é o correto ali do fechamento de setembro. Eu peguei aqui uma nota de custódia. Então, aqui, posição da carteira no dia 30 de setembro. Então, é esse valor aqui que eu vou usar para fazer o fechamento do mês, 24.146,30, mais o valor que tem ali em caixa. Então, só para esclarecer para vocês por que esse mês está sendo um pouquinho diferente. E aqui eu vou mostrar no site da SmartVest o porquê que eu acho que a carteira de Graham está tendo um desempenho tão ruim nesses últimos meses. Só lembrando que os valores de rentabilidade aqui eu não diria que estão totalmente corretos para o meu caso, porque eu estou utilizando uma corretora que no fracionário ela não me cobra nada de corretagem e no mercado normal ela tem um valor pequeno, mas existe uma cobrança. Então, eu não consegui dentro da plataforma informar para que essa corretora tem uma estrutura de custos que é variável. Então, os valores aqui absolutos de rentabilidade eu não estou considerando como sendo corretos, muito menos esses valores de custos operacionais. Mas eu queria mostrar para vocês aqui, ó, se eu for pegar a semana, a gente já pode ver que a carteira ela está indo um pouco melhor que o Ibovespa. Os dois estão negativos, mas já ir melhor que o Ibovespa, que é um índice de referência, já é um melhor sinal. Pegando todo o período, que não faz muito, né? Foi só em julho que eu entrei nessa carteira, a carteira está com um desempenho inferior do que o Bovespa. E vamos entender o porquê disso. A gente pode ver aqui, ó, que existe uma grande concentração em bancos. Nós temos o Banrisul, Banco ABC, Banco do Brasil, Banco da Amazônia e Banco Mercantil. Então, 1, 2, 3, 4, 5 bancos. 5 bancos. Então a gente está extremamente concentrado num setor que nesse ano está sofrendo bastante. O mercado está achando que vai ter muita inadimplência, enfim, está vendo um risco nesse setor. A gente está vendo que em 2020 praticamente todas as ações de banco não estão tendo uma grande valorização. Então é por isso que a carteira não está performando bem. Tu conseguir vencer o Ibovespa, tu não pode fazer as mesmas coisas que ele durante todo o tempo. É normal que vai ter períodos que tu vai estar descolado, tanto de forma positiva como de forma negativa dele. E aí vamos ver nos próximos meses, nos próximos anos, se realmente essa tese está acertada, que foi uma boa opção comprar bancos nesse momento, quando eles estavam com preços descontados ou não. Lembrando que a carteira de Graham, a beleza toda dela é tirar qualquer tipo de viés de análise comportamental. É simplesmente aplicar o método e seguir ele e ser fiel. Por isso é muito importante, assim não só como essa estratégia, mas como qualquer investimento em renda variável, tu tenha uma estratégia mínima na tua cabeça, que tu tenha confiança nela e que tu vá seguir. Porque senão depois de 2, 3 meses de desempenho negativo, se tu se apavorar e quiser vender tudo, aí realmente é bem provável que tu vai ter um resultado bem ruim e tu não deveria ter investido em renda variável. Então é importante vocês saberem do serviço da Smart Invest. Eu vi ali que eu tinha ações da CEMIG na minha carteira. E eu olhando ali no site da Smart Invest, ela não aparecia como estando dentro da estratégia agora no mês de outubro. Ela deveria ter sido vendida em algum momento no passado. E aí eu estranhei e fui atrás e eu descobri que, na verdade, a CEMIG, ela deu uma bonificação. Basicamente, o que é uma bonificação? Tu ganha de presente algumas ações ao custo zero. Então, como eu tinha ações da CEMIG em algum momento anterior, quando ela teve direito a essa bonificação, eu ganhei essas 9 ações da CEMIG. Tô rico. Mas, enfim, e aí eu fui questionar, como vocês podem ver em tela, eles me responderam que o robô não consegue visualizar essas bonificações, então ele não faz nada. Então, se eu não perceber e vender lá essas ações da CEMIG, já que elas não estão agora na carteira de outubro, elas iam ficar lá paradas para sempre. Então, só fiquem atentos que o serviço automatizado ele ainda tem alguns ajustes que precisam ser feitos manualmente. Talvez no futuro isso mude. Mas então vamos ver os resultados aqui de setembro. Deixa eu botar aqui em tela. E esses são os resultados aqui de setembro. A gente já pode ver, ó, mudando um pouquinho o que tinha acontecido. Agora a carteira automatizada ela teve um resultado melhor do que a carteira manual. A gente pode ver aqui também que a carteira manual teve um número de operações que foram feitas que foi superior ao da carteira automatizada. Então a carteira automatizada iniciou com esse valor aqui inicial
e terminou com esse valor aqui, final, de R$ 23.393,60. Ainda é uma rentabilidade negativa, mas melhor do que a rentabilidade da carteira manual, que ela passou finalmente de lucro, já que ela estava com um valor acima de R$ 25.000 e passou a terminar setembro com um prejuízo. Ela teve um resultado bem ruim aqui nesse mês. E eu resolvi acrescentar, até foi dica, acho que do Antônio, valeu aí, Antônio. Eu acrescentava as variações do IBOV. O IBOV é o principal índice que mede a média do mercado de ações brasileiros. Obviamente, as pessoas podem ter resultados muito diferentes do IBOV, mas tem que ter um índice, um benchmark, como se fala em inglês, para fazer a sua comparação, e o mais utilizado é o IBOV. E a gente pode ver aqui ó, que ele teve resultado negativo em setembro de menos 4,80. Então, mesmo as nossas duas carteiras de Graham, a manual e a automatizada, terem resultados negativos, ainda a gente pode ver que elas tiveram um desempenho relativamente bom comparado ao IBOV, porque elas caíram menos. Então, se quando o IBOV subir, elas subirem mais, e se quando o IBOV cair, elas caíram menos, a gente pode saber que no longo prazo essa carteira vai ter um resultado interessante. Aqui a gente viu que a automatizada teve um resultado bem melhor do que a manual. Vamos ver se isso vai se manter nos próximos meses. E agora vamos ver aqui o resultado acumulado. Opa, aqui são os gráficos já dando spoiler, mas primeiro vamos ver a tabela aqui. Então aqui eu ponho o resultado mensal, o resultado acumulado, a evolução aqueles R$ 25.000. Só se vocês lembrarem, eu já expliquei isso em outros vídeos, não vou me perder muito tempo explicando aqui de novo, mas se vocês repararem que esse valor aqui não bate com o valor da tabela anterior, é porque aqui eu estou considerando que aquele valor da assinatura ele sai daqueles R$ 25.000 que são investidos. Então, todo mês tem aquele custo daqueles R$ 56 mensais. E da aba anterior, o valor final de carteira, como é um valor que está lá dentro da minha corretora, obviamente não é de lá que sai o valor para pagamento da assinatura, né? Eu pago do meu cartão de crédito, então sai de um outro local aquele custo de R$ 56. Mas já está bem explicado em outro vídeo. Então aqui eu mostro o resultado das operações de Graham manual também. Eu ponho aqui também sempre a quantidade de operações e o custo das notas de corretagem, para também a gente ver se no longo prazo a diferença da quantidade de operações e o custo vai ser o que vai explicar a diferença das carteiras, caso ela haja. E eu botei também aqui a rentabilidade acumulada do IBOV e uma evolução simulada do investimento no IBOV. É simulada porque eu não fiz nenhum tipo de taxa aqui, né? Se a gente quisesse comprar o IBOV, possivelmente a gente compraria um ETF, talvez o BOVA11 ou algum outro ETF que representasse isso. Então, só para a gente ter noção, os outros são valores reais, que realmente eu estou aplicando no meu dinheiro, e esse aqui é um valor simulado. E agora sim vamos ver os gráficos. Então a gente pode ver aqui na rentabilidade acumulada que todos, infelizmente, passaram por prejuízo. O Ibovespa era o que estava indo melhor nesse período aqui. E a carteira de Graham manual, ela estava até agosto, estava com uma rentabilidade positiva, e agora para setembro ela passou para uma rentabilidade negativa. E a gente pode ver como é que a evolução do dinheiro teria se comportado ao longo desses 3 meses. Então a gente pode ver que as 3 carteiras estão com rentabilidade negativa. E eu quero que tu comente abaixo, o que tu está achando dessa série, se tu acha que eu devo continuar, e se no longo prazo tu acha que a carteira de Graham tem uma chance de ter boas rentabilidades frente ao Ibovespa. E também eu gostaria que tu refletisse e comentasse abaixo. Como é que tu se sentiria se após tu investir em renda variável, tu tivesse alguns meses seguidos de rentabilidade negativa? Tu ia ficar muito apavorado, ia abandonar toda a tua estratégia e querer sair do mercado de ações e nunca mais voltar? É uma coisa que tu tem que realmente pensar antes de investir em ações ou em qualquer outro tipo de investimento em renda variável. Então esses são os resultados do fechamento de setembro. Um grande abraço e até a próxima.